Bom, Léo, primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que é uma experiência única. A gente está vivenciando um momento onde cada vez mais a troca de experiência, a troca de conhecimento é fundamental nesse momento. Trabalho na SINC há 9 anos, né? Como o Léo comentou, sou diretora responsável hoje pelo nosso braço de serviços de tecnologia e responsável pela consultoria Torque, que tem como objetivo trabalhar a transformação e a inovação. Participei aí desde o lançamento do Torque, que foi em 2018, então desde 2018 eu estou inserida aí nesse movimento de estudar a transformação, de acompanhar a transformação dentro do nosso mercado, dentro do segmento financeiro, não só um olhar para fora, mas também trazendo a transformação e a inovação para dentro da SINC. Então está sendo um prazer aí ter essa troca de experiência e essa troca de conhecimento. Obrigada. Só para contextualizar, né, o Torque ele também nasceu de uma necessidade da gente olhar sobre o aspecto de mercado, um momento de transformação, né, transformação, inovação. Isso foi em 2018, né? Então, o lançamento do Torque foi em 2018. Não que a gente passou a olhar a transformação em 2018, isso já era um processo dentro da Sinqia, mas cada vez mais a gente entendeu a necessidade de dar foco e tração. Eu acho que o dia a dia nos consome muito e é muito complicado a gente cuidar do dia a dia e, ao mesmo tempo, a gente dar o foco necessário para o aspecto de transformação. Então, por isso surgiu o Torque, né, com essa finalidade de olhar a inovação, de olhar a transformação sobre duas óticas, né, sobre o olhar que a gente tem sobre o laboratório, né, onde a gente testa, a gente estuda, faz pesquisa, entende viabilidade, desenvolve soluções, né, e por muitas vezes faz parceria, uma delas é a Darwin, que está aqui presente junto com a gente, até mesmo porque a gente entende que nem tudo a gente precisa reinventar a roda, né? Existem muitas startups que já estão se transformando, que já têm produtos prontos, e isso pode entrar como uma forma de acelerador dentro dos nossos projetos. E a gente tem a consultoria, que é justamente com foco de tratar inovação e transformação na visão dos nossos clientes, né? Como que eu consigo apoiar os nossos clientes? Quando a gente fala em transformação digital, inovação, a gente entende que é uma mudança estrutural, né? Não basta apenas a gente falar, não, eu vou inovar, eu vou me transformar, né? É uma mudança estrutural, é uma mudança de mindset, é uma mudança de cultura. Então, o entendimento que o Torque tem em todas as suas abordagens, quando a gente leva o nosso conhecimento de transformação para o nosso cliente, é a mudança de estrutural no qual a tecnologia exerce um papel essencial. O Murilo trouxe aí na sua fala, né, a importância de ter, da gente não, quando a gente fala em transformação, não adianta eu modificar a casca, né, não adianta eu criar um canal 100% digital para o meu cliente. Se eu não consigo, de fato, trazer escalabilidade, né, ser eficiente nesse processo, senão a transformação, senão muito menos a experiência do nosso cliente, ela vai, num primeiro momento ela pode ser boa, mas no segundo momento a gente sabe que a burocracia, se a nossa cozinha não tiver uma tecnologia adequada e processos adequados para dar vazão a um canal digital, a gente sabe que essa experiência pode ser destruidora na visão do nosso cliente, né? Então, a gente parte desse pressuposto de que a mudança ela tem que ser estrutural, né? Ela vem de uma experiência para potencializar o desempenho das empresas, e as empresas, como bem colocado tanto pelo Rodrigo quanto pelo Murilo, ela tem que ter uma revisão, ela parte aí de um estudo de jornada e revisão dos seus processos, né? Então, o Torque, ele trabalha apoiado em abordagens de inovação, design thinking, service designer, user experience, customer experience, cada vez mais olhando a necessidade do nosso cliente, e, obviamente, trabalhando numa metodologia ágil, né? Então, o Torque, ele promove, ele tem como foco promover a revisão das rotinas e as experiências, que até então a gente chama de defasadas no mercado, né? E introduzir novas tecnologias às organizações, com o foco de atingir resultados escaláveis, eficientes e sustentáveis, né? De novo, eu bato na tecla de que não adianta sair inovando sem ter a experiência, sem ter o conhecimento e sem ter uma tecnologia por trás para dar vazão em todo o canal, em toda a transformação do nosso cliente. Então, quando a gente fala de transformação digital, o Torque, ele trabalha em cima de 3 abordagens, né? Primeiro, como o próprio Rodrigo disse, que a gente até comentou que a gente fez um trabalho junto com eles, que é ter o olhar de jornada de usuário, né? Navegar por esse processo. Então, e quando a gente fala de jornada, eu parto do pressuposto que toda jornada tem uma persona. Então, eu preciso entender quem é a minha persona para que eu consiga desenhar uma nova jornada. Então, a gente parte desse entendimento, primeiro com o olhar
dessa jornada, dessa visão do ASIS, para que depois a gente consiga estar trabalhando com o cliente e aí prototipando, inclusive, uma solução com uma visão do to-be e uma visão completamente preparada com o olhar do nosso cliente, né? Conhecendo a nossa persona, conhecendo quem que é o público, quem eu quero alcançar e o que eu quero alcançar. Então, esse é um dos nossos pilares. Em cima disso, obviamente, de uma jornada, a gente trabalha réguas de relacionamento, que nada mais é do que são os canais, né? Como que eu me relaciono com esse meu cliente. E uma outra abordagem que é trabalhar em imersão e inovação, que também a gente teve um case muito legal junto à Zurich, né? Que eu vou detalhar um pouquinho para vocês, como que a gente apoia o nosso cliente na imersão, na inovação e na transformação. Então, falando um pouquinho eu abordei bastante essa questão da necessidade da jornada, de estudar o nosso cliente, né? As regras de relacionamento nada mais é do que ações que são disparadas em vários momentos da jornada. Então, não adianta nada eu criar um canal se eu não estudo a minha jornada, se eu não tenho isso muito bem mapeado, né? E elas são planejadas, esses disparos, de acordo com o objetivo do cliente, que ela pode ser um disparo ou um canal para uma ativação, né? Para que eu ative um cliente novo dentro da minha operação, para que eu possa recuperar um cliente, para que eu possa acompanhar, fazer a manutenção desse meu cliente e até mesmo tratar a questão do abandono, né? Porque eu acho que cada vez mais é importante a gente ter a visão do abandono desse cliente para que a gente consiga reativá-lo no futuro, né? Então, a construção, ela leva em consideração o tipo de negócio, as pessoas identificadas, os canais que estão disponíveis e a jornada do cliente, todos numa visão end-to-end, numa visão de linha de tempo. Quando a gente aborda o assunto de imersão e inovação junto aos nossos clientes, e aqui, já que o Rodrigo está aqui como nosso convidado, eu vou dar o case da Zurich também como exemplo, né? A gente não acredita que quando a gente fala em inovação e transformação é apenas teoria, né? Então, o nosso programa de imersão e inovação, ele é desenhado com o objetivo de capacitar toda a liderança e todos os colaboradores com o olhar e trabalhando as habilidades específicas de inovação, né? É uma mudança de mindset, então é essencial transitar por um cenário complexo, incerto, para que a gente consiga trabalhar mudanças constantes dentro do contexto atual e o futuro desse mercado, né? O nosso propósito não é a gente dar o peixe para o nosso cliente, é a gente ajudá-lo a pescar e então ajudá-lo a trabalhar, porque transformação é contínuo, né? Não adianta eu ir lá e desenvolver um projeto de transformação ou dar teoria para o meu cliente trabalhar inovação. Então, a gente trabalha projetos reais dentro do cliente, né, com todo embasado dentro dos aspectos de inovação e transformação. Então, a gente mescla dias intensos de design thinking com palestras teóricas, com palestras inspiracionais, para que o desenvolvimento do projeto que a gente vem atuando junto ao cliente, ele seja realizado com facilidade e agilidade. E, de novo, para que a gente dê as ferramentas e o aculturamento necessário para que a empresa continue num processo de transformação contínua. Então, a imersão, né, o foco desse nosso trabalho de imersão e inovação, ela visa transformar a cultura, fazendo com que todas as turmas que participem, né, desse projeto, eles passam a perceber as oportunidades únicas do mercado e até do seu próprio dia a dia e comece a disseminar isso dentro do seu ambiente de trabalho. Então, embora a gente foque a imersão num projeto específico, a gente ensina eles a terem um olhar crítico, a passarem a ter a cultura da transformação para o dia a dia do trabalho deles. Então, o Torque, quando a gente aborda a questão de inovação e transformação, a gente se apoia muito nesses 3 pilares da transformação. Legal, boa pergunta, o Léo. O diferencial do Torque, primeiro, é que ele nasceu com a cultura de transformação, com a cultura de inovação, né? Então, ele nasceu pronto com esse aspecto, a gente não precisou se aculturar, né? Eu acho que a necessidade da gente ter uma estrutura apartada para tratar a inovação, a gente já nasceu pronto, né? A gente já nasceu com os profissionais especializados.
O segundo ponto é o conhecimento que a gente tem do negócio, né? O Torque, ele é um braço de consultoria de inovação e transformação da Sinqia. Então, o nosso segmento, o nosso DNA, isso a gente manteve dentro do Torque, dentro da inovação e da transformação, é o conhecimento do negócio do nosso cliente, né? E quando eu falo mercado financeiro, eu estou aqui falando de bancos, de corretoras, de seguradoras, de previdência, de todo o mercado que o Torque atua. E a gente trabalha sempre com alto nível de treinamentos, desenvolvimento de pessoas, de especialidade. Eu acho que o outro grande diferencial do Torque é a gente ter o laboratório como intersecção e muita troca, porque o laboratório, ele traz para a gente aí uma gama de startups, ele traz uma gama de parcerias. E, de novo, o nosso trabalho não é reinventar a roda. Então, muitas vezes, eu utilizo essas startups e essas soluções para acelerar o nosso processo e a nossa consultoria e projeto junto ao nosso cliente. Então, eu acho que esses 4 aspectos aí que eu citei faz com que a gente se diferencie, né? Eu não estou trabalhando, a cada projeto que eu pego, eu não desenvolvo do zero. Eu olho aquilo que a gente já tem dentro de casa, aquilo que o laboratório já testou, puxo aí as startups e as fintechs para nos trazer aceleração num projeto e cada vez mais a gente ser mais assertivo com o olhar do cliente. Eu acho que o principal desafio, principalmente, é para aquelas que ainda não tinha, a pauta ainda estava dentro das agendas dos executivos, né, onde o processo ainda não tinha iniciado. Porque a gente viu nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, a necessidade do canal digital, né? E até então, por alguns utilizados de forma pontual, hoje, a população inteira necessita de um canal. Hoje, todo mundo faz compra pela internet, todo mundo se relaciona com o seu banco pela internet, todo mundo precisa fazer uma transferência, e até públicos que até então não tinham sido atingidos dentro de um canal digital, diante desse cenário, viu a necessidade. Então, eu acho que hoje o aspecto de transformação é sobrevivência do negócio, né? As empresas que até então não tinham iniciado, hoje, além de toda uma questão de cenário econômico, né, ele coloca em risco o seu negócio, né? Então, agora, não pode mais conflitar com as pautas das agendas. Eu acho que você trouxe aqui indicadores extremamente relevantes. Eu acho que quando a gente tem o dia a dia e quer cuidar do dia a dia e quer olhar a inovação, a gente sabe que é cobertor curto, né? Então, a gente corre para onde o bicho está pegando, e onde o bicho está pegando realmente é o dia a dia. Então, a necessidade hoje cada vez mais é latente, né? Então, eu acho que as empresas vão precisar de muito apoio, porque precisa ter foco, vai precisar acelerar esse processo de transformação. Em 70 dias, o mundo se transformou muito mais do que anos a gente vinha se transformando. Então, a gente percebe que a necessidade vem constante de uma forma muito mais acelerada.